Então, como Portugal foi o primeiro país a encontrar territórios fora do, do seu país. Um deles é a América, as Américas. Mas tinham dois homens, olhem aqui no quadro. Os nomes que a gente diz, né, que eles são navegadores, certo? Esses dois homens, o primeiro nome é Pedro Álvares Cabral. O sinal é este. O segundo é Vasco da Gama. O sinal é este. Esses dois homens são o quê? Eles são navegadores, né? Que eles levavam os navios para fora do território, certo? E eles encontraram esses novos territórios. O Pedro Álvares encontrou o território da América chamado Brasil. Portugal eu já expliquei, certo? Então agora eu vou explicar sobre a Espanha, porque a Espanha não começou junto com Portugal no mesmo tempo, né? Primeiro Portugal foi e depois fez as expedições e depois a Espanha começou. No século XV, né, ainda no começo do século XV, ainda a Espanha não tinha sido formado o seu Estado Nacional. Ela ainda não tinha pronto a sua estrutura. Depois que ela completou a sua estrutura do Estado Nacional, é que ela se lançou ao mar e fez as navegações. Porque nela não era possível fazer as navegações antes mesmo de formar os estados, né? Como que ela poderia fazer isso? Então, ela primeiro fez o estado, depois ela foi fazer as explorações fora do território. Século XV, isto, né? O ano de 1492, quase 1500, certo? O homem Cristóvão Colombo, o sinal dele é esse. O homem é que fez essa expedição da Espanha em busca dos novos territórios. E ele encontrou o quê? Também as Américas, tá? No ano de 1492, ok? Esses dois países fizeram o quê? Fizeram uma mudança no mundo, porque eles começaram a descobrir os novos territórios. O nome é Descobertas. Olhem a palavra aqui no quadro, né? Está entre aspas. Porque Portugal é o império, palavra ultramarino. Por quê? Porque ele conseguiu fazer as conquistas de vários territórios fora do, de Portugal, né? Na América, na África, na Ásia, olhem aqui os continentes. Ele conseguiu vários territórios, né? Essa palavra está ligada aos dois países. Portugal e Espanha conseguiram fazer essas colonizações em vários lugares. Olhem o mapa a seguir, que a imagem mostra o quê?
mostra as linhas e as rotas da onde foram Portugal e Espanha nesses novos territórios. Então, Portugal já, Espanha, nós já falamos também sobre a questão das grandes navegações, dos novos territórios. Mas esses novos territórios começaram a gerar brigas entre esses países, porque eles queriam os mesmos territórios. Lembram na aula passada que nós falamos sobre os tratados? Lembram que vocês pesquisaram o significado desses dois tratados, Tordesilhas e Saragoça? Lembram? Os tratados, o sinal é esse? O Tratado de Tordesilha e também o de Saragoça? Lembram? O que é, né? É a divisão do mundo para fazer a exploração dos territórios. Olha aqui, ó, exploração de territórios. Exploração desses novos locais. Então, os três principais profissionais navegadores. O que significa, né? É o profissional responsável por dirigir as navegações, certo? Olhem aqui os nomes. O primeiro é Vasco da Gama. O sinal dele é este. Ele fez a navegação e encontrou as Índias, certo? Depois no texto tem a foto. Pedro, sinal é este, né, de Pedro Álvares Cabral, ele encontrou o Brasil na América, certo? E este aqui, Cristóvão Colombo, ele encontrou o quê? A América Central, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Até a próxima aula. Beijos!